Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade. Hoje, dia 4 de outubro, já estamos no último quarter do ano, no último trimestre, episódio número 238, como termos agilidade empreendedora no setor de franquias. E eu tenho a honra, o orgulho e o privilégio de estar com a Rebeca Toyama e também com o Gilberto Mendes. Rê, quiser fazer tua audiodescrição, eu faço a minha, a gente passa para o Gilberto na sequência. Ok, aqui na foto eu tô de blusa cinza, ombros para fora, cabelo Chanel, um pouco mais curto do que eu tenho hoje. Sou mulher, mestiça, tô sorrindo e esse sorriso também expressa aqui a alegria de começar a semana aqui com esse bate-papo. Descrição feita, André? Bacana, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, estou numa foto sorrindo, uma camisa preta, vestindo uma camisa preta e ao fundo um azul um pouco degradê. Gilberto, pode desmutar teu microfone ali no canto inferior direito, a gente tem o hábito de fazer a nossa audiodescrição para que as pessoas que têm, pessoas com deficiência e também aquelas que estão utilizando em modo minimizado, criem uma imagem nossa e associem a nossa voz. Perfeito, perfeito. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Então, eu sou Gilberto Mendes e vejamos, hoje eu estou no meu uniforme de home office, né? Então, estou com um moletom bem confortável, sou homem caucasiano, cabelos grisalhos, cavanhaque, branco, olho azul, usando moletom, camiseta azul, estou todo de azul hoje, né? Sorrindo e interessado aí no que vem pela frente no nosso encontro. Gratidão, Rebeca, Gilberto, por estarem aqui com a gente. Quem quiser contribuir com o tema, a dinâmica é sempre a mesma. O Júlio, o Gildo, Roberta, a Juliana, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate. Na segunda-feira a gente tem debatido muito empreendedorismo e chega algum momento que o empreendedor ele tem opções de abrir novos negócios, seja um negócio próprio ou um negócio já com maior maturidade ou com maior estrutura. E aí, a gente acaba se esbarrando no mercado, até muito bem consolidado, mas também se consolidando cada vez mais, que é o mercado de franquias. Então, vai ser legal esse bate-papo, porque eu já tive uma franquia. Eu conto pouco até essa história, mas eu tive uma franquia de culinária oriental de 2014 até 2018, isso. Começou como um investimento, era mais um investimento, depois, ao sair do banco, eu acabei aproveitando para ser um empreendedor mesmo. E aí fiquei, acho que um ano e pouco ali à frente da operação. Então, foi uma experiência bem bacana, dá para usar aí como pano de fundo, junto com a Rebeca, junto com o Gilberto, especialista aí em expansão. Bom, primeira pergunta aí, né, para a Rebeca, para o Gilberto, será que todo mundo está pronto para empreender na área de franquias? Será que, como que a gente sabe se a pessoa está certa? Tem muita oportunidade hoje de olhar a franquia como, não necessariamente como um empreendimento, um mercado empreendedor, mas sim como um investimento, né? Como investir em franquias, ser sócio de uma franquia, e não precisa necessariamente estar à frente da operação, né? Então, eu queria ouvir aí a opinião de vocês. Bom, primeiro eu quero expressar minha alegria, Gilberto, além de um amigo de infância, André, o Gilberto, eu falo, ele é meu cliente 001 também, né? Então, nossas histórias vão se cruzando ao longo de algumas décadas, vamos pular essa parte, mas dando sequência para a sua pergunta, você sabe, eu estava, né, assim, fiz carreira, Volkswagen, expansão de rede de concessionários, que acaba sendo também uma grande franquia, claro, regida aí por alguma especificidade por conta de ter uma lei federal própria para esse segmento, mas lá já tinha um incômodo que é olhar para o negócio sem olhar para o ser humano, né? Então, aquela questão de para você nomear, né, um concessionário, você faz uma análise financeira, até faz uma análise de histórico empresarial, então aí você acaba nomeando uma pessoa
só que algumas dão certo, outras não. Alguns grupos dão certo e alguns não. E aí a gente tem essa falta de cuidado de fazer análise, né, de algo que é mais subjetivo, seja perfil comportamental, seja as competências necessárias para você poder orientar esse franqueado ou esse concessionário na época a estar mais alinhado com aquele negócio ou ter a oportunidade de complementar, né, complementar as competências que faltavam. Ok, saí da Volkswagen, até por conta da minha relação com o Gilberto, a gente se aproximou, tive a oportunidade de me aproximar do mercado de franquias, e aí me deparei com essa mesma questão, né, da falta de cuidado mais humano de fazer essa combinação. Então, as minhas contribuições vão ser bem nesse sentido, que é um desconforto que eu ainda sinto com relação a negócios, não só a franquia, que é a falta do olhar humano. E é por isso que eu achei bem bacana o Gilberto estar aqui com a gente, porque aí ele acaba olhando o negócio por outras vertentes também. Então, hoje Gi, vamos lá, vamos compartilhar um pouco. Legal. Eu pensei exatamente nisso, né? Que você tem esse olhar do ser humano, o olhar das competências, enquanto eu, como um profissional de tecnologia, né? Eu sou diretor de negócios de uma empresa que já há 17 anos atende o mercado de franchising. Eu tenho a visão de processos, de performance, né? Um olhar de como é que as coisas funcionam. E aí, o André nos fez uma pergunta se todo mundo pode ser um franqueado, né? Eu queria dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro, a questão de como é que a gente deve olhar o franchise. Eu também fui franqueado de uma rede de serviços por cerca de 3 anos. A minha ideia é que fosse um side business, né? Alguma coisa que eu, como investidor, tivesse um rendimento. E depois eu tive de me aproximar mais do negócio, não por ter saído da empresa, mas porque as pessoas que eu tinha atribuído ali a liderança daquele negócio não conseguiram performar, não se identificaram com o negócio, eram para ser sócios, né? Saíram da sociedade e deixaram a mim e a um outro sócio segurando o pincel, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Em que normalmente, né, 90% das situações, o franchising não deve ser olhado como um investimento, de você colocar um dinheirinho ali e ter um retorno acima dos números de mercado. Porque para olhar como investimento, a gente tem que considerar um fator de risco que é altíssimo. Porque uma coisa é eu investir numa ação, num fundo imobiliário que vai sendo administrado, ganhando ou perdendo um pouquinho do seu valor. Ganha lá 10, 20%, perco 10, 20%. No franchising, se o negócio não dá certo, você perde tudo. Né? Então, o risco de perder 100% do seu investimento, do seu capital original, ele tem que ser considerado. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí vamos pensar nele, então, como um empreendimento. Né? Então, acho que tem um ponto muito específico, né, na posição e nas aspirações de cada indivíduo, que é o momento de entrar no franchising. Você tem que entrar no franchising com cabeça de empresário. Né? Então, saber que você vai administrar um negócio, vai estar à frente com a maioria do seu tempo, sejam as 8 horas do dia, às vezes as 14 horas do dia, administrando um negócio, supervisionando pessoas. Então, não é muito saudável para o franchising você entrar com a cabeça de empregado, porque muitas vezes a gente pensa lá que você compra um emprego ao entrar no franchise, então isso é uma coisa também perigosa, a gente pode até aprofundar isso. Nem tampouco é entrar com a cabeça do empreendedor, né, no sentido da pessoa que está criando, que está inventando, porque o franchising geralmente é uma ideia que já está testada pelo tempo. Então, a gente não pode, por exemplo, entrar no McDonald's e querer introduzir um milho cozido, como a gente viu no filme Fome de Poder. Então, acho que, primeiramente, é entender que não é necessariamente um investimento, ou se for um investimento, a gente tem que entrar com um olhar muito, muito específico, e a gente também pode detalhar. E segundo, tem um ponto, eu quero gerir um negócio. Né? O franchising, no passado, só para concluir com uma rápida história, né? A evolução do franchising era isso. Num primeiro momento, qualquer um que tinha dinheiro
entrava no negócio. Então, a gente via muita gente comprando franquia para a esposa ter uma terapia ocupacional, para o filho vagabundo ter alguma coisa na vida, ou para amante, enfim, ou para lavar dinheiro, como a gente vê até hoje acontecendo de vez em quando. Depois, o franchising evoluiu e pediu muito mais a pessoa que é o franqueado barriga no balcão, a pessoa que vai se dedicar e que sua habilidade pessoal é fundamental para entrar no negócio. E agora a gente vê um perfil do multifranqueado, aquele franqueado que vai abrir várias lojas, administrar uma pequena rede com 4, 5 lojas, às vezes com 10, 20, 30, 40 lojas de marcas diferentes dentro de uma região. Então, ele vai para um shopping, em cada shopping que ele está operando, tem lá 2, 3 marcas de roupa, mais uma marca de cosmético, mais uma marca de acessório, e aí na combinação ele acaba dominando redes que eu já vi algumas redes de multifranqueados com 300 milhões de faturamento anual. Então, só para dar um ponto de entrada, né, e as minhas considerações sobre essa questão do franchising, investimento e perfil ideal. Uau, incrível, Gilberto. Você já trouxe, acho que todos os pontos aqui de que a gente pode explorar hoje. Aliás, não só hoje, mas já dá para fazer vários capítulos aí, o que você trouxe. Eu falei como investimento porque era justamente isso, né? Era como se fosse até uma válvula de escape. O meu começou como investimento, eu estava melhor capitalizado. Falei, eu vou buscar uma rentabilidade um pouco maior. Só que aí a diferença é, quando você está em uma empresa, você abrir um negócio próprio do zero é mais complexo. Então, eu fui buscar no conhecimento de uma franqueadora, né? Ali através da lei de franquias, que já até é antiga, acho que é de 1994, então, teoricamente, a gente já está falando aí de um setor que já é regulado, pelo menos regulamentado por lei, já há mais de 25 anos. E aí aconteceu exatamente o que aconteceu contigo. A gente colocou lá um sócio operador e o sócio operador acabou não correspondendo às expectativas. E aí depois acabou sendo coincidência, quando eu saí teve um PDV no banco, consegui ser incluso lá no PDV, e aí eu fui para este empreendimento em particular. E você trouxe um ponto legal, eu acabei conhecendo um pouco mais do mercado de franquia, não só por operar, mas porque a gente começou a entender assim, vamos abrir outras franquias, não vamos, e aí foi muito do que você falou. Eu vi pessoas, conheci pessoas da rede onde eu estava, que era justamente o marido que precisou arrumar alguma coisa para a esposa fazer. E daí ela foi trabalhar lá na franquia. E recentemente eu tenho visto esse crescimento. Assim, eu vi uns 10 anos atrás, um crescimento onde você tentava crescer dentro da própria franquia. Então, por exemplo, eu tenho, podia até ser uma lavanderia, vai. Eu comprava uma unidade da franqueadora e depois começava a ter mais unidades da mesma, né? Por uma questão de eficiência, por uma questão de escala, né? E redução de custos. Mas o que acontece? Chega uma hora que você tem um teto. E aí, quando você traz esse elemento multimarca, não sei nem se é exatamente esse o termo, mas você consegue ter, de repente, uma contabilidade, você consegue ter um share, um pool ali de serviços para atender essa multirede. E a questão geográfica facilita também, né? Você fala, eu vou para um shopping e monto 5 lojas de diferentes setores, diferentes segmentos. Então, acaba aí sim, do ponto de vista de investimento, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, você acaba diluindo o risco. Gostei bastante desse teu histórico aí. A Rebeca quiser complementar? Quando eu chamei a Gi para vir falar com a gente, eu falei, Gi, vai ser muitos papos que a gente tem. Porque o que acontece? A gente acaba tendo um posicionamento, né, na CI de fazer a transição de carreira. Aí chega a pessoa aqui, assim, tipo, eu odeio o meu trabalho, não quero mais, eu tô entrando em burnout e eu quero migrar para ter uma franquia. Aí eu já acendo o sinal vermelho por conta disso, né? A questão de comprar um emprego ou largar algo que eu não estou gostando, né? Para fazer algo que eu não conheço, mas só que eu já não sei o que eu tenho, eu acredito que vai ser bom, já começa a ficar complicado. Até porque o tipo, né, de pessoas que me procuram, eu olho numericamente, né? Lembrando que a gente
tem um olhar, né, de bem-estar financeiro muito, muito forte, a conta não fecha. Porque o Gilberto sabe, né? A gente até conversou com um casal recentemente. Eu falei, vocês ganham num dia o que vocês vão ganhar no mês se vocês entrarem numa única franquia, no shopping, etc. Eu falei, essa conta não vai fechar. E aí, geralmente, eu peço para o Gi bater um papo com eles, porque aí ele traz, né, com todo esse perfil técnico e de experiência e mostra, né, que existem formas, sim. Se fosse ruim, não teria tanta gente investindo. Mas tem uma forma de investir, talvez para ter escala, é isso. Ter mais, né, de um negócio dentro da franquia, ou pelo menos ter vários pontos dentro de uma mesma marca, e aí já não é mais comprar um emprego. E eu gosto muito dessa fala que o Gilberto traz, que você não pode entrar com esse olhar de empregado, mas também não pode entrar com o olhar de empreendedor. Então, muitas vezes, chega aqui alguém para fazer o planejamento de longo prazo de carreira e coloca uma franquia para daqui 5, 6 anos. Quando a gente faz um mapeamento de competências dessa pessoa, vem valores como liberdade, né, arrojo, uma série de valores e competências muito fortes, a gente tem uma conversa muito séria sobre será que é franquia? Porque tem já um quadradinho, né, que você não vai poder criar muito. Então, de alguns inventários, né, que a gente faz aqui de competência, a gente já entende que franquia não é um bom caminho, né? Tem essa questão também da análise financeira. Então, né, voltando à pergunta central, se franquia é para qualquer um, não é. E a gente não pode só se apoiar nas questões financeiras. E também a gente não pode só se apoiar nas questões de perfil comportamental, de competências, né? Esse olhar objetivo e subjetivo é o que vai trazer a resposta para a sua pergunta se a franquia é ou não é para mim, né? Que de repente pode ser para a pessoa que está do meu lado. Então não tem uma resposta pronta. Então, assim, franquia não é para todos, André. Eu incluiria essa parte de valores, para mim, por exemplo, foi muito forte. Eu sentia muito. Eu sou uma pessoa mais criativa, eu gosto de inovar, de questionar, obviamente, de melhorar, trazer eficiência, uma série de coisas. E uma das coisas que me desmotivava à época era justamente a gente levar uma série de ideias, e aí eu falo a gente, porque não tenho a pretensão de ter só boas ideias. Às vezes as ideias são ruins, né? Mas a gente discute e avalia. Agora, obviamente, de um rol aí de algumas ideias, discutida com outros franqueados, a gente levava para a franqueadora, mas era sempre não, sempre não, sempre não, e não tinha nada de um contraponto, né? Das melhorias. Então, a gente nunca levava problema, levava o problema indo junto à solução, ou às vezes levava uma nova ideia, né? Agora, eu falei de eficiência, né? O que é legal, acho que aí o Gilberto deve ter muito conhecimento, a vantagem de uma franquia, óbvio, mais consolidada ou melhor consolidada, é que você já tem tudo pronto, você tem os processos prontos, os procedimentos, as políticas, o produto barra serviço testado e validado junto a clientes. Então, você não entra, por exemplo, numa etapa, quando a gente fala de agilidade, a gente fala uma etapa upstream, onde a gente está desenvolvendo, criando, validando o produto, o serviço, desenhando ali o MVP, isso já está consolidado. Então, essa é uma das, estou entendendo que é uma das vantagens. Desvantagens, né? Então, dá para a gente brincar um pouquinho de vantagens e desvantagens. De ter uma franquia sobre outros prismas de eficiência, de escala e por aí vai. Então, queria ver aí a opinião tua, da Rê também. E, óbvio, quem tiver aqui, a sala está enchendo, quem quiser contribuir é só levantar a mão que a gente traz para o debate. Legal. E vamos pensar, esse é um caminho muito interessante, né? Porque ao longo desses anos de carreira nesse segmento, eu fiquei criando alguns modelinhos e alguns bordões, né? Um que a minha filha muitas vezes fala nas minhas apresentações quando ela está de passagem, é que eu brinco que franchising é para raio de maluco. Mas no final, que setor que não é, né? A Rebeca também é para raio de maluco, se for pensar, né? Que era que não é. Mas eu digo isso porque, primeiro, existe uma mística em torno do franchising que atrai pessoas que acham que vão ganhar muito dinheiro trabalhando pouco,
né? E o segredo para você ganhar muito dinheiro trabalhando pouco ainda é um segredo. Normalmente é já ter muito dinheiro. Aí é só inevitável você ganhar muito dinheiro. Mas quando a gente fala do franchising, tem essa primeira mística que a gente precisa romper, que é muito trabalho, né? Tanto trabalho quanto qualquer negócio, né? O segundo ponto que eu também costumo dizer é que existe franchising de primeira divisão, de segunda divisão e de terceira divisão, né? Onde também tem muito maluco. Então, o que é o franchising de primeira divisão? Quais seriam as franquias que eu provavelmente embarcaria para trabalhar? São aquelas franquias que estão atreladas a um processo produtivo, tem fábrica por trás. O que significa que o franqueador ou o proprietário da marca está muito preocupado em escala, em volume, e usa o franchising como um canal de distribuição, sem necessariamente se preocupar tanto com as taxas do sistema, taxa de royalties e de fundo de propaganda, e que ele pode, muitas vezes, subsidiar a operação. Então, a gente teve muitas das franquias mostraram que vieram nesse momento de pandemia, quando começou em março do ano passado. Né? Em particular, eu acompanhei uma dessas franquias, é uma espécie de cafeteria com serviços, com produtos diferentes ali, e que, quando chegou a pandemia, eles pegaram os franqueados super estocados, preparados para uma Páscoa, onde eles já tinham uma linha de produtos específica para a Páscoa na cafeteria, e que, de repente, fecharam shoppings, né? E o produto com validade, etc. Então, o franqueador entrou no circuito, né, bonificou todos os produtos que venceram durante o período de pandemia, que não foram vendidas, ou seja, fez uma série de ações. Então, a vantagem de estar numa franquia de primeira divisão, né, e que tem esse conjunto de valores, é que você tem um apoio real do franqueador, no sentido do marketing local, no lançamento de produtos, o fundo de propaganda, que é o dinheirinho que ele coleta de todos os franqueados, permite, às vezes, ações de divulgação nacional, ou num Big Brother, ou num programa de alto impacto, que causa um resultado imediato nas vendas, né? Mas que tem, vamos pensar, no caso de uma franquia desse tipo, um custo alto para entrar, ele tem que estar num ponto muito bom, e nem sempre as taxas e mesmo os pontos que estão disponíveis compensam, né? Então a gente sabe que tem um modelo de shopping, aí um outro universo, que é o digital influenciando nas lojas físicas e nos shopping centers, né? Mas tem esse impacto. Então, se a gente for pensar, de um lado, se for franquia de primeira divisão, você tem esse tipo de apoio. Uma franquia de segunda divisão, né, um serviço que já está consolidado, o pessoal de alimentação também é muito bom, a área de educação tem ótimas oportunidades, a gente também tem uns resultados muito interessantes. O que a gente tem que tomar cuidado são o que eu falo das franquias de terceira divisão, porque eu vejo muitas pessoas que estão começando a vender franquia e que nos procuram para ter o software de expansão ou o software de gestão, mas o modelo não está testado, ou não está consolidado, está no meio de um processo de formatação, e aí você percebe que a ideia está muito frágil, né? A pessoa está dando alguns passos ali, a pessoa que está montando uma ideia, que teve alguma boa ideia, e fala, eu não vou montar uma loja, vou montar uma rede de franquias, e vou ficar milionário e famoso com isso. Quer dizer, o mesmo perfil que espera trabalhar pouco e ganhar muito, só que numa dimensão de franqueador, que eu já vi muitos casos de redes que não deram certo e que criaram um impacto fortíssimo na vida das famílias que investiram nesse negócio. Mas vamos pensar só no franchise, né? Eu tenho lá a franquia, eu tenho a vantagem do negócio conhecido, do apoio de uma marca forte, de produtos de qualidade, de um canal de abastecimento, não preciso me preocupar com produção, tenho um franqueador, muitas vezes, que é sensível à minha dinâmica. Desvantagens, você paga por isso. Então, um percentual do seu faturamento, além de uma parte que vai para o shopping, uma parte que vai para o governo, você tem um pedaço ali do seu faturamento que vai para a franqueadora. Então, o franchising, aliás, é muito interessante também pensar nisso. O franchising, ele não é necessariamente composto por grandes empresas. Pelo contrário, é um conjunto de pequenas empresas, às vezes microempresas, sob o guarda-chuva de uma grande marca. Então, mesmo uma franqueadora que tenha
200 cafeterias, às vezes você vai olhar e a equipe é de 10, 12 pessoas cuidando da franqueadora. Pessoas competentes, pessoas com qualidade, mas que é uma empresa pequena no final, né? Então, a gente tem essa restrição nas possibilidades de mudança, então é mais difícil a gente ter adaptações rápidas às situações específicas do meu negócio. Então, apareceu uma outra cafeteria na frente. Tem poucas coisas que você possa fazer, né? Ele tem as taxas de sistema, tem essa dificuldade de você fazer sugestões. Tanto é que os franqueados que se destacam, eles vão para alguns conselhos, que muitas vezes o franqueador estrutura com poder de decisão e com poder de voz, para que ele não precise falar com 200 interlocutores, né? Ou então são contratados pela franqueadora. Eu já vi muitos casos de franqueadores que eram brilhantes na sua operação, eles acabavam fazendo parte da franqueadora para ajudar os outros franqueados a performar, né? Então, tem essa questão, amarração, dinheiro, né? Essas limitações, e está muito submisso ao poder de decisão do franqueador, mas, por outro lado, é um negócio testado, com fornecimento, ou seja, você já entra, faz um grande lançamento, né? Na hora que abre um McDonald's, no dia seguinte a loja já está cheia, né? Na hora que você abre uma loja de perfumes, assim que acontece o final de semana, as pessoas estão visitando o shopping, já estão familiarizadas com a marca, já começa a entrar gente na loja e comprar, sem o receio de estar comprando um produto que é bom, que não seja bom, ou alguma coisa assim. Muito bacana, Gilberto. Eu vou comentar que vou dar meus 2 centavos de Bitcoin, já que o Bitcoin está caro, né? Eu gosto bastante quando você traz essa questão de um negócio já consolidado, então você está diminuindo muito o risco, né? Empreender do zero, às vezes, tudo bem, no Brasil, por necessidade, talvez a pessoa não tenha aí o investimento ou a possibilidade de chegar a uma franquia, que muitas vezes acaba sendo muito caras mesmo, né? Acho que tem franquia que já chega aí a ordem de alguns milhões de reais, né? 4, 5 milhões de reais. Então, são negócios mais inacessíveis para quem está ali, né? Obviamente, na necessidade, mas por oportunidade, talvez faça sentido. Você comentou das divisões, eu gostei bastante, citando um caso aí, não vou nem dizer de terceira divisão, mas de má fé, e aí, portanto, a última divisão possível. Uma das franquias que eu tive o conhecimento, ela, obviamente, você comentou, né? Poxa, eu vou ter uma loja dá trabalho? Sim, loja dá trabalho, a gente contrata, a gente demite, a gente treina, a gente atende cliente, tem coisa que dá errado, aí você tem que ajustar e por aí vai, né? Obviamente, além de pagar imposto, pagar uma série de coisas inerentes à atividade empresarial, à atividade comercial, ela dá trabalho. E aí, uma das franquias que eu conheci, esse foi um caso que eu estudei muito a fundo e junto aí a outros franqueados, ela viu que dava muito trabalho ter uma loja própria. Aliás, só teve uma loja própria, mas dava tanto trabalho que ela acabou fechando essa loja própria. E mais do que isso, em vez de focar no suporte ao franqueado, porque acho que o maior, sei lá, um franqueador, acho que tem que ter uma visão. Tem que ter algo mais visionário, olhar aí concorrência, olhar novos produtos, novos serviços e suportar o franqueado, ou os franqueados, a rede, né? Então, essa daí, ela não prestava esse suporte e aí ela começou a entender que ela ganhava mais dinheiro vendendo franquia do que operando. Porque operando, continha simples, né? Operando, você tem ali 6% de royalties, por exemplo, ao mês. Só que se eu vender uma franquia, eu vendo uma para o Gilberto hoje, é uma taxa, sei lá, vou chutar 100 mil, 200 mil, depois eu vendo para a Rebeca no mês seguinte, depois no mês seguinte para o Júlio, depois para a Érica, para o Rodrigo e por aí vai. No final do dia, eu tenho receita direta no meu caixa, através da venda de franquias, e depois o suporte aí ficou relegado a segundo plano. Esse caso aí, para fechar esse parênteses, os franqueados, né, a gente conseguiu uma relação dos franqueados, foram mais de 150 pessoas, famílias, que investiram dinheiro e que acabaram fechando, em algum momento, o seu negócio. Então, isso é mais complicado. Agora, quando a gente entra para o ganha-ganha, né? Então, a gente fala assim, como que a gente vai ter uma agilidade no nosso negócio sendo franqueado? Se juntando, trocando experiência com os vizinhos,
Em geral, as franqueadoras delimitam as regiões, as áreas, os territórios, justamente para não haver uma canibalização. Então, imagina eu invadindo a área de atuação do Gilberto para vender o mesmo produto da mesma franquia. Não faz sentido. Então, tem aí, cada uma adota um modelo, mas de forma geral elas segmentam por áreas, né? Então, não vai ver um McDonald's invadindo uma área de um outro McDonald's, por exemplo, quando é delivery, né? Um exemplo. E aí, geograficamente, você vai distribuindo. Até teve uma época que eu apliquei, por exemplo, para Boticário, mas para o Boticário, algumas outras franquias, né? E não é merchan, não é nada, é só citando experiência mesmo. Teve uma da Cacau Show, que a gente foi aprovado, tudo, mas não achava ponto, é super difícil, porque já tem muito ponto, né? E eles avaliam e não dá para abrir ali uma loja um do lado do outro, porque senão você está roubando o faturamento de quem já se estabeleceu. Então, achei bem bacana esses pontos aí que você trouxe. E na questão do ganha-ganha, né? Como é que a gente tem agilidade? Você começa a conversar com o teu vizinho franqueado, você começa a buscar a experiência, você começa a buscar suporte da franqueadora, aí você vai se juntando a outros grupos e até, de repente, para fazer compras. Pega 2 franqueados, sei lá, imagina que nós todos aqui na sala somos franqueados. Então, de repente, a gente consegue negociar com um fornecedor melhor, então, na parte de compras, até na parte de, poxa, o que vocês estão fazendo aí? Aprendizado para contratação, para retenção de talentos, consegue trocar muita experiência. Então, é um ambiente muito rico do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de evolução. Te permite, porque está todo mundo, no final, no mesmo mar, talvez em barcos diferentes, mas é no mesmo mar que a franqueadora, no mesmo negócio, no mesmo nicho. Então, achei bem bacana. Bom, vou fazer o reset de sala aqui. Já rodamos 30 minutos hoje, Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Segunda-feira, dia 4 de outubro, episódio 238, hoje a gente tem agilidade para expandir os nossos negócios através de franquias. Eu tenho a honra e o orgulho de estar com a Rebeca Toyama e o Gilberto Mendes, especialistas aí, empreendedores, empresários e com conhecimento na área de franquias. Bom, pergunta aí, Gilberto, agora, para buscar como ter agilidade na sua unidade franqueada, o que eu posso fazer mais aí do que a gente já tenha debatido para poder, no final do dia, ter um resultado melhor? Resultado, óbvio, que não é exponencial, porque o negócio não é próprio, ele tem aí uma série de limitações, restrições, principalmente inovação, né? O que você falou, não dá para pegar um milho cozido e pôr ali e sair vendendo, você até pode sugerir para a franqueadora, mas primeiro precisa ser aprovado antes de sair vendendo. Muito bom. Eu acredito que o primeiro passo, que muita gente quer cortar etapas, né, e sair inventando, né? A gente tem uma fantasia em torno do empreendedor genial que vai criando as ideias, e a gente sabe que tem muitas ideias que são ruins, que vão contra aquilo que são os princípios do negócio. Então, a primeira coisa é esgota a leitura dos manuais, dos materiais, dos vídeos que a franqueadora proporciona. Tinha uma rede de franquias que montou uma universidade corporativa com a gente, colocou no ar. Eu não monto o vídeo, mas ele preparou todos os materiais, entrevistou franqueados, colocou tudo no ar e disponibilizou para os 200 franqueados que ele tinha. E aí, passados uns 3 ou 4 meses, o vídeo que tinha mais visualizações tinha 18 visualizações. Ou seja, nem os próprios franqueados embarcaram, se engajaram em absorver aqueles conteúdos de marketing, os conteúdos com as boas práticas. Então, o primeiro passo para ser um bom franqueado é absorver todo o conhecimento que você puder sobre o sistema onde você se inseriu. Segundo passo é o benchmark interno. Vai visitar e passa o dia nas lojas campeãs, naquelas lojas que são referências de trabalho, e chega de manhãzinha e vê como é que ela acontece. Muitas vezes você vai ver um franqueado que está lavando o chão junto com os seus funcionários, que está organizando o estoque, que está ali com a mão na massa, dando exemplo prático, porque sem esse tipo de exemplo prático, o funcionário vai lá se acomodando e dentro daquele raciocínio de empregado. Por isso que eu falei até da questão de empregado. Muitas vezes você se vê como um colega, né, e está lá naquela coisa de repartição pública, seguindo o dia a dia, veio o cliente, não veio o cliente. Segundo ponto, né, então depois de dominar e polir os processos internos que já são entregues pela franqueadora, o ponto principal onde o franqueado tem influência,
onde ele consegue fazer modificações, é o atendimento. E aí, no atendimento, ele tem que trabalhar o tempo todo sensibilizando a sua equipe para dar o melhor atendimento possível. Vou dar um exemplo de um franqueado que fazia o seguinte: ele queria melhorar o ticket médio na sua franquia de alimentação. Então, a pessoa recebia ali o prato, né? E como é que eu aumento o ticket médio? Refrigerante e sobremesa. Então, chegou lá um novo produto, a torta de limão, ele pegou cada um dos seus funcionários e falou: prova aqui. Não, deu lá uma colher, prova aqui. O que você acha? É assim, é assado? É muito doce? Não. Ele é muito amargo? Não é assim, assim, assado? Tarará, tarará. A partir daí, todos os funcionários que estavam no caixa ofereciam: olha, vamos levar uma torta de limão hoje? Ela tem o ponto certo. Ela não é nem muito doce, mas ela tem aquela doçura, quer dizer, a pessoa soube descrever a partir de uma experiência prática e, obviamente, a quantidade de sobremesas que passaram a ser vendidas aumenta. Então, no mesmo volume de refeições, eu aumento lá 5, 6 reais de faturamento de uma sobremesa, aumentando ali 300, 400 reais a margem da loja. Ele pega no final do dia e coloca em dinheiro. Ó, pessoal, temos 150 reais aqui, ó, 30 para cada um, porque a gente bateu a nossa meta de sobremesas. Ou seja, pegar práticas de liderança, ter as metas do dia, explicar para a equipe, sensibilizá-la na qualidade do atendimento e da eficiência operacional, é um dos pontos de eu ganhar lucratividade, né? A agilidade, no caso de uma loja de alimentação, ela é quase que já vem pronta, porque eu já tenho lá a linha de montagem, já tenho tudo otimizado, as massas e os molhos, os hambúrgueres que precisam ser preparados, enfim, aí a coisa já está muito bem, é só trabalhar bem o processo que já é entregue pela franqueadora. Fantástico, acho que esse ponto é uma boa linha divisória, né? Porque a liderança, aliás, incluiria a gestão também. A gestão, por exemplo, muitas vezes de um estoque, a gestão de compras, porque muitas vezes isso está na mão do franqueado. Então, é importante aí, além dos pilares que acho que você citou, de liderança, além, obviamente, das melhorias que podem ser feitas, incluiria aí a gestão e até a estratégia mesmo, né, de definir, né, olhando aí para sistema, olhando para compras, olhando para histórico, o que tem saído mais, o que tem saído menos, fazer uma boa gestão, seja do estoque, seja da logística mesmo, seja dessa cadeia de suprimentos, porque muitas vezes o franqueado, ele vai ser, a loja, né, ou o serviço, vai ser suportado por uma série de outras empresas ou outras pessoas, né, às vezes CNPJs mais simples, onde é um único fornecedor, né, quase o empreendedor, e aí você consegue ter aí um pouco mais de ganho. Se juntar, acho que outros franqueados também acaba ajudando, acho que é um ponto aí bem bacana, mas gestão, um aprendizado meu, gestão, acho que começou a fazer muita diferença, e aí acho que é o clássico, você trouxe um exemplo, que para mim ilustra muito o olhar do dono engordando o gado, né? Não gosto muito, mas quando o dono está ali mesmo no dia a dia e não para controlar, então é por isso que eu não gosto muito desse ditado, porque muitas vezes é um viés de controle, que eu não gosto, mas sim um viés de trabalhar junto, que é o que você falou, estamos aqui passando rodo no chão, estamos limpando a loja, estamos juntos aqui, de repente, entendendo um pedido que saiu errado. Então, aí sim, um gestor muito mais de suporte, uma liderança muito mais servidora. Acho bem bacana, porque aí sim a gente começa a ver esses pontos e a melhorá-los muito rápido. Eu lembro que em algum momento eu fiquei chateado, por exemplo, com investir muito tempo em treinamento. E aí eu falo assim, poxa, mas se as pessoas estão... Se eu tenho que trocar com alguma rotatividade, né? E depende do setor que você está... não tem muita mágica de pagar salários, que seriam salários muito atraentes a ponto de reter as pessoas, você vai ter um certo turnover ali. E aí eu falei, poxa, eu preciso montar quase uma empresa de treinamento, que sejam rápidos, que sejam eficientes, né, eficazes, e aí a gente treine muito rápido. Aí eu comecei a ver gestão visual, comecei a documentar muita coisa que eu não tinha recebido da franqueadora. Então, tem, acho que, uma série de
de itens que a gente pode colocar para, no final do dia, ter uma gestão mais simples ou até uma gestão mais ágil, que a gente consiga corrigir a rota ao longo do tempo, né? E aí, por exemplo, eu sei que sistema é fundamental, né? Eu sei que você tem um ERP e acho que para suportar o franqueado hoje em dia, o quanto mais um ERP conseguir dar todas essas informações de todas as áreas, melhor você tem um cockpit ali, já sabendo como é que está teu estoque, produto perecível, esse tipo de coisa, mas vai ter controle sobre os produtos e serviços, né? Sim. O que muitas vezes acontece, tanto para o nosso quanto para todos os outros sistemas, é um desafio de uso da própria ferramenta, né? A gente já vê isso com as nossas ferramentas do dia a dia, né? Muito frequentemente a gente tem uma Ferrari na mão e anda só em primeira marcha ou anda como se fosse um Fusca, né? E aí, em termos de sistema, a gente pega certas franquias que o franqueado ele deixa o negócio um pouco largado, chega lá no final do dia, pega o dinheiro que está no caixa, confunde aquilo com o próprio bolso, né? Que é o erro básico número 1 da cartilha de erros básicos de qualquer negócio, né? Confundir o dinheiro do caixa com o próprio bolso e não quer saber de lançar as contas a pagar para poder fazer o fluxo de caixa. Então, acaba sendo um grande desafio a gente conseguir prover o franqueado de informação e depois de entregar as informações, ajudá-lo a olhar aqueles dados, aquelas informações para a tomada de decisão, onde ele pode enxugar, onde ele pode melhorar, porque o sistema não está corretamente alimentado. Então, a gente tem a parceria com uma empresa da área de educação que faz inglês para crianças, né? E essa rede tem 60 franqueados, a gente vai de tempo em tempo, a cada 15 dias, a gente faz uma reunião, faz uma live para falar, às vezes, do financeiro, para falar do relacionamento, para falar como é que ele pode mandar um e-mail marketing para os seus prospects. Então, a gente vai criando junto, né? A liderança do franqueador é fundamental, porque cada rede tem as suas peculiaridades, os seus olhares que são críticos para o sucesso do negócio. Então, é algo que a gente precisa sempre ir personalizando, né? Um processo de software nunca tem fim, né? Então, acho que um dos grandes desafios, né? E no final das contas, a gente está colocando um momento rodriguiano aqui, né? A vida como ela é, a gente se depara muitas vezes com franqueadores que não estão preparados, franqueados que não estão preparados, né? E no meio do caminho, essa falta de um processo educacional constante para que a pessoa consiga cumprir a sua missão como empresário. Por isso que, às vezes, eu digo que a pessoa está muito focada, às vezes, em mudar as coisas lá na frente, sem ter cumprido o básico de aprendizado e cumprir o básico de gestão do negócio, né? Então, a gente vê no dia a dia, na realidade concreta, esses desafios. Mas uma vez que o franqueado tem ali a visão do negócio, começa a monitorar os indicadores, a gente já viu cada situação genial, sugestões incríveis. Uma lavanderia que, por exemplo, fazia um gráfico distribuindo a quantidade de clientes em função do número daquela rua. Nos locais onde ele tinha uma baixa quantidade de clientes, era o lugar que ele levava uma pessoa para ficar panfletando na frente daqueles edifícios, que ainda não conheciam o serviço da lavanderia. Então você começa a ter ideias que, puxa vida, quando você ouve isso, você fala assim, gente, que óbvio, como eu nunca pensei nisso antes. E esse é o real poder do franchise. No momento em que a gente reúne 200, 300 cabeças pensantes com origens diferentes, então a pessoa que vem do mercado financeiro vai ter um olhar muito, muito preciso sobre custos, sobre as relações de rentabilidade dos produtos, os limites de salário que ele pode remunerar as pessoas, né? Do outro lado, ele vai ter uma outra pessoa com logística, outro especialista em atendimento, uma pessoa que é boa de recursos humanos e de recrutamento. Então, essa que é a beleza do franchising, quando a gente consegue criar uma orquestração e uma rede de aprendizado, né? Que era o que a gente dizia que era a 4ª geração do franchising, que foi uma ideia lançada, puxa vida, já há 20 anos, 20, 25 anos atrás, quando o pessoal da Future Kids, do Yazid, da Fast Signs e de outras marcas
estavam lendo lá a quinta disciplina do Peter Senge e estavam lá fazendo revoluções dentro dos seus negócios. Realmente, foi um momento, inclusive, que o franchising me seduziu. Esse potencial de redes de pessoas trabalhando de forma harmônica, né, criando esse mastermind e construindo, né, soluções e estruturas naturalmente inovadoras. Nossa, fantástico. Agora você fez quase que todos os links, porque a gente fala de uma cultura de agilidade. Você falou de colaboração, que é fundamental, transparência do franqueador, transparência dos franqueados, por exemplo, comunicação, você trouxe esse ponto de comunicação, então, de repente, o vídeo ali não foi bem comunicado e vocês fazem um trabalho de comunicação, por exemplo, com lives, com trabalho educacional, muito bacana. Aliás, parênteses, falando de educação e empreendedorismo, ontem foi aprovado, né, no plenário do Senado, um projeto de lei aí que inclui na educação básica empreendedorismo e inovação na nossa educação básica e na educação superior. Agora, lógico, a matéria segue para a Câmara, mas para quem empreende aí, para quem é empreendedor, e cada vez mais seremos, sejam intraempreendedores, sejam empreendedores de fato, é uma notícia muito boa. Fecha parênteses aqui do nosso Jornal Ágil. Voltando, você comentou desses pontos. E aí a gente fala de gestão, dados, tem algo por trás que pouca gente ainda consegue olhar nas franqueadoras, é essa inteligência colaborativa, inteligência de mercado, que está muito, às vezes, na visão do fundador ou dos executivos de uma franqueadora, mas está em várias ferramentas, por exemplo, ferramentas de geomarketing, para você saber em que ponto que é melhor abrir, porque tem quais o potencial de consumo daquela região. E depois, quando você começa a cruzar esses dados que você falou, você começa a tirar muita coisa de melhoria, que aí é melhoria contínua mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, um mindset aí, muitas vezes quer buscar uma bala de prata, é a grande sacada. Não precisa. É só aplicar 1% melhor todo dia. Todo dia melhor, 1%, juros compostos, aí é fácil entender como que a agilidade composta chega no final de um ano, você sabe. Você foi disruptivo em um ano, porque todo dia você melhorou. Seja hoje o atendimento, amanhã a gestão, depois a liderança, depois o sistema e por aí vai. Você me lembrou de um episódio das notas fiscais. Pô, dá trabalho pra caramba. Eu fazia isso, né, na minha unidade franqueada, em algum momento eu falei, bom, preciso usar melhor esse sistema. Tinha um ERP lá, relativamente bacana. Eu gostava bastante. E aí a gente falou, bom, vou começar a usar todos os módulos. E eu acabei sendo um dos franqueados que usava todos os módulos. Eu enchi o saco do fornecedor com erros. Eu ajudava, né, o fornecedor a desenvolver o produto. E depois que eu comecei a usar, falei, nossa, isso aqui é a Ferrari. Aí eu me senti dirigindo a Ferrari, porque eu alimentava com todas as notas, eu conseguia olhar o valor médio de um determinado produto de compras e depois buscar outros mercados. Então, você começava a ter oportunidade em compras, do ticket médio eu acabava vendo isso e do estoque também. Então, dava para estimar o desperdício, por exemplo, e começava a entender e fazer perguntas que os colaboradores falavam, putz, ele está entendendo muito do negócio. Eu falava assim, olha, fazendo umas contas mais ou menos assim, se a gente comprou 10 quilos de algum produto, a gente transforma, a gente vendeu tanto, tem um desperdício aqui muito grande, o que está acontecendo? E aí as coisas foram surgindo. E aí depois, óbvio, num segundo momento, você pensa em quem vai popular aí o sistema, e no caso lá eu deixei os atendentes, você empodera ali as pessoas, né? Empoderei os atendentes e eles faziam ali com a devida orientação, fizeram lá as inserções de toda quanto era nota fiscal, conferência. Então, é bem bacana quando você vai melhorando. E aí, acho que uns 6 meses depois, todos os módulos estavam implantados. E aí, vou brincar, da minha casa, ou da China, ou da praia, você acessava o sistema, era web já à época, então você tinha todos os dados. E aí você começa a falar, sim, de uma gestão mais simplificada, mas porque você trabalhou para isso. Exatamente. É interessante, né, que esse esforço é um dos maiores custos do software, né? Porque você contratar uma plataforma, contratar um ERP, é algo relativamente simples. Você dá um duplo clique ali, transferir dinheiro da conta, X reais por mês, está pago o sistema. Agora, o maior esforço é realmente
absorver os treinamentos, colocar isso para rodar e utilizar. E no mercado de tecnologia, de um modo geral, a gente vê muitas modas, né? As coisas que chegam viram a coqueluche do momento, que é uma expressão que revela a minha idade, né? Mas a moda que era, num tempo atrás, era groupware, que era um nome bonito para e-mail, depois veio data warehouse, depois veio business intelligence, depois veio big data, que são basicamente a mesma coisa, né? E as pessoas embarcam nessa enlouquecidamente, né? Então, eu vejo hoje que a gente está na moda, já passou um pouco o geomarketing como moda, as pessoas estão usando adequadamente a ferramenta, e aqui o franchising está num momento de paixão com o Power BI. Eu vejo que os franqueadores estão todos alucinados, não, porque eu tenho Power BI, porque eu junto tudo de todos os lugares, pereré, e aí o pessoal vem pedindo Power BI para a gente, ou integrações, os painéis, e a gente tem que dar um passo atrás. Mas espera aí um pouquinho, onde você quer chegar com isso? Que tipo de informação? Isso é para você ou para o franqueado? E aí a gente vai explorando e fazendo, acho que primeiro mostrando para o franqueador que ele precisa ter mais claro a questão da informação de um ponto de vista estratégico, para não ter informações do tipo, isso eu já sabia, ou informações que não servem para nada, não se dá ação em cima disso, né? Mas que chegando nesse momento, e por isso que a gente acaba virando meio consultor, a gente acaba trazendo informações que permitem ao franqueador, principalmente comparando as diversas unidades, enxergar os pontos de atenção e as ilhas de excelência, para poder multiplicar esse conhecimento. Então, realmente é um desafio para todos nós, porque existe um elemento, e olha que interessante, né? Conforme a gente embarca nessa questão de trabalhar com diligência no uso de sistema, muito frequentemente a gente é atraído para uma atividade mais braçal e mecânica, que acaba prejudicando a nossa capacidade criativa. Porque eu tenho há tanto tempo para digitar, dedico tanto tempo para digitar as notas fiscais, para registrar os históricos no CRM, para registrar o que eu fiz, etc., que não sobra tempo para ser criativo, né? Ainda que gerenciamento é uma atividade para fora do expediente, como costumam dizer, né? Mas tem que se vencer essa etapa para, em seguida, contemplar os dados, como você mesmo fez, e começar a gerar os insights e essas trocas junto a outros parceiros, né? Então, acho que existe, sobretudo nesses tempos mais acelerados, né, tempos de limitação de caracteres, onde você escreve 5 parágrafos, ele já é um textão, né? Onde as pessoas têm muita dificuldade de assumir projetos que são mais pesados, né? E que precisam ali de muita dedicação, muito tempo, muito empenho para que eles sejam realizados. Então, mas aí vale das sombras ali, né? Do trabalho de digitação, do trabalho de alimentação do sistema, para você conseguir, num segundo momento, automatizar, delegar algumas tarefas e depois usufruir dessas informações e dessas possibilidades de gestão remota. Fantástico! Bom, quem quiser subir aqui, aproveitar o dia para fazer perguntas aqui para a Rebeca Toyama, para o Gilberto Mendes, pode ser para mim também. Estamos debatendo aqui como ter agilidade no franchise, no setor de franquias, né? Eu vou perguntar aqui, o que você tem visto, aí falar mais de estado da arte ou de coisas mais inovadoras, sejam tecnologias, sejam conceitos, o que você tem visto aí que poderia ser um diferencial, né? Para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui ao vivo, ou também para quem vai ouvir o podcast aí, é só buscar no seu player preferido, Universo Ágil, para quem chegou agora, tem lá os 238 episódios para poder comentar. O que você tem visto, assim, de mais, não vou dizer sexy, mas de que, puxa, isso vale a pena investir? Sei lá, realidade virtual, realidade aumentada, pode ser tecnologia ou poderia ser conceito, por exemplo, o mercado de micro franquia está em expansão, pode ser aqui é uma pergunta mais aberta. Tá. O que me chama muita atenção é que algumas franqueadoras conseguiram se entender como empresas de software, praticamente.
porque no final ele tem um conhecimento e repassa um conhecimento para um conjunto de clientes internos que são os franqueados. E aí existem várias práticas, além da própria metodologia ágil em si, de montar times ou squads e trabalhar em ciclos de sprints, né, de desenvolvimento de melhoria. Mas existem vários conceitos da área de tecnologia que estão sendo trazidos para dentro do sistema de franchise. Então, o que eu já percebi que é o que está fazendo muita diferença são as franqueadoras que estão trazendo para dentro de casa o conceito de sucesso do cliente. Ou seja, mapeia o sucesso do franqueado antes mesmo de se tornar um franqueado, quando ele é um candidato, verifica o que é o sucesso para ele, quais são as expectativas, e tem uma equipe responsável por entregar o sucesso, que para alguns pode ser lucratividade, para outros pode ser qualidade de vida, para uns pode ser automação, para outros pode ser expansão. E eu acho que esses conceitos, né, se a gente pensar o CRM virando FRM, o Franchisee Relationship Management, o CS sendo aplicado para o franchising, e talvez, num futuro, quem sabe, eu não vi ainda nenhum caso disso, mas squads trabalhando ciclos Scrum de desenvolvimento ágil, acho que isso seria algo fantástico. Agora, vejo o tempo todo inovações no desenvolvimento de software, né? Tem uma rede de ensino de instrumentos musicais ali, que é uma rede nacional, que desenvolveu toda uma tecnologia e uma metodologia de ensino à distância por conta da necessidade da pandemia e que está levando isso para fora com ferramentas muito interessantes, onde o professor consegue tocar junto com os alunos conseguem tocar juntos como se fossem uma banda remotamente. Então, tem algumas questões que são fascinantes, né, e que estão sendo inventadas ali. Já algumas coisas a gente também vê que entram como moda, né? Realidade virtual, esse tipo de coisa. A gente tem visto uma dificuldade de ter aplicação prática no mercado. Já vi micro franquias querendo fazer quiosques de realidade virtual, mas é uma coisa que eu não sei como se prosperaria, né? Uma vez que é uma tecnologia pontual e depois de um tempo fica ou disseminada nas casas de todas as pessoas, ou que de repente desaparece, como foram as televisões com recurso 3D, né? Então é algo que a gente, eu acho que as grandes inovações ainda estão no campo dos processos e nas práticas e nas tecnologias do dia a dia, utilizando ali internet, né? Muito mais software e muito mais cabeça, cérebro, do que hardware nesse momento. Legal, Lidomar subiu aqui, pediu a palavra. Lidomar é um protagonista ágil também, está sempre contribuindo com a gente. Uma honra ter você por aqui, Lidomar. Aproveita aí o Gilberto, a Rebeca, eu, e vamos juntos. Olá, bom dia, André, bom dia, Rebeca, bom dia, Gilberto, um prazer falar com vocês. Estou ouvindo aqui há algum tempo, já entrei um pouco atrasado na sala, mas muito interessante o tema. O Gilberto se demonstra aí um grande conhecedor do processo, né, da aplicação de tecnologias, da aplicação de conhecimento para os dados, né, para que isso se volte a favor das empresas. E eu queria aqui abrir um pouco mais o leque, esticar um pouco mais a corda, com uma visão sobre dados de empresa. Eu tenho atuação no varejo já há mais de 30 anos e há 5 estou em tecnologia também para o varejo. E é realmente uma dificuldade o uso das ferramentas de uma forma mais ampla. Quem concebe ferramentas, às vezes tem uma convivência com uma diversidade de empresas, com uma diversidade de situações e cria, e lá na ponta, às vezes as pessoas entendem isso como um fardo, como vocês comentaram aqui, às vezes lançam só no final do dia alguma coisa, fazem um lançamento mais discreto e não aproveitam todo o potencial, né? E nesse ponto, assim, a facilidade de uso, a estabilidade das máquinas, dos softwares, vem ajudando bastante. Nos últimos 5, 10 anos aí, a gente tem experimentado uma maior adoção das ferramentas de tecnologia por conta dessa facilidade, dessa estabilidade, mas também por uma questão de contexto de mercado, né? Já virou uma commodity. Quem não tem um ERP, quem não usa adequadamente um ERP, está fora do processo.
E eu já vou um pouco além, nesse sentido de esticar a corda, de abrir um pouco mais o leque. E eu entendo que o ERP, ele tem um foco no produto, né? Ele tem um foco na movimentação financeira e na movimentação de estoques. Eu acho que e tenho trabalhado nisso, eu acho que o sexy hoje é a gente estender um pouco mais o processo, a gente tratar o atendimento, a gente entender e metrificar o atendimento e comemorar cada atendimento, quer dizer, cada atendimento, seja ele conversão ou não conversão, ele é uma vitória. E a gente conseguir metrificar os atendimentos, conseguir trabalhar as pessoas no sentido da engenharia, né, da engenharia de produção principalmente, e a gente entender e procurar quantificar os resultados do atendimento, é uma grande área, uma grande novidade e é uma grande possibilidade para todo o varejo, né? Queria talvez ouvir um pouco o Gilberto a respeito disso. Legal. Veja que interessante, Lidomar. A gente vem num caminho em que a gente conhecia muito sobre o produto. Então, você pegar lá quem era o líder do produto, era o supermercadista, né? Porque ele controlava no ponto exato o abastecimento, para reduzir estoque, administrar ciclos de abastecimento no centro de distribuição, etc. E que depois começou a tentar fazer essa segunda camada, que é basicamente a identificação do cliente para saber quem comprou o quê. Eu me deparei há um tempo atrás com uma empresa, uma startup chamada Indeva, que focava exatamente nesse aspecto que você comentou, que é o atendimento. Eles criaram um aplicativo de lista da vez, né, onde ele começa nessa questão de quem é que está atendendo nesse momento. Então, ele força ali um uso, porque a pessoa clica lá, dizendo, olha, minha vez, estou indo atender. E aí a pessoa volta e diz, vendi, né? E aí ele vai, de uma forma integrada, mapear que aquela pessoa que vendeu que corresponde àquele ticket que foi emitido. E aí eles fizeram um trabalho interessante, porque na área de software é muito comum as empresas de RP se tornarem reféns do seu próprio sucesso. Então eu tenho lá 5.000 clientes, né, numa plataforma em que, se eu mexer muito, eu começo a criar problemas, porque às vezes muda a cor do botão, a pessoa não sabe mais como operar a plataforma, então eu tenho dificuldade de fazer grandes inovações por conta do custo de treinamento, de preparação, formas mais complexas. E aí a gente vem percebendo a introdução de startups que vão se conectando com alguns aspectos. Tem uma startup que é a Finanças 360, que ajuda na gestão financeira e conciliação de cartão para o lojista, para o franqueado. A gente viu a Indeva, né, que faz esse trabalho. Então, a partir daí, você começa a estabelecer a meta de conversão, a meta de vendas, você começa a ter em tempo real uma coisa que muitas vezes só seria coletado no final. Então, ele ajuda, né, foi um case, né, uma ferramenta que me chamou bastante atenção, que ajuda nessa questão que ajuda nessa questão de mapear e coletar alguns dados em relação ao atendimento, né? A gente também já vê em alguns pontos, isso é muito comum em farmácias também, aquela questão de, no final da operação, eu conseguir ali manifestar o meu contentamento com aquele atendimento. Então, no final, né, na impossibilidade da gente ter uma única solução completa que atenda 360 graus todos os aspectos da loja, né, a gente vê a inserção de algumas startups, seja um aplicativo num tablet para a pessoa dizer ali se foi bem atendido ou não, cruzando com outro aplicativo de lista da vez, às vezes a criação de ferramentas internas. Muitas vezes a gente vê o varejo recorrendo ao desenvolvimento de ferramentas específicas para poder inovar, e essa convergência, né, de todas as ferramentas com ferramentas de BI, ou seja, tem lá 5, 6 plataformas que estão rodando. Eu já vi também aplicativos que você conecta numa câmera e ele conta quantas pessoas passaram na loja e conta quantas pessoas entraram na loja.
Então, a gente consegue calibrar a vitrine para que ele consiga aumentar o percentual de entrada, consegue, em algumas aplicações, outros usam, ao invés da câmera, usam o identificador do celular. Então, você risca aqueles celulares que são dos funcionários que estão sempre na loja, e ele consegue bipar lá com o beacon quem entrou na loja e quem passou na frente. Então, a gente tem um mundo de informações que podem ser capturadas de forma um pouco mais ou um pouco menos automatizadas, e que, com essa internet das coisas, 5G, né, com essa evolução tecnológica, isso tende a ser cada vez mais intenso, né? Então, a gente começa a ter uma riqueza de dados que vai, no final, né, muitas vezes, desaguar num trabalho como o da Rebeca, no desenvolvimento das pessoas, no treinamento dessas lideranças, né, no elemento humano, né, trazendo ali um resultado positivo para o empreendimento. Aliás, não só dos funcionários, mas principalmente do empreendedor mesmo, trazendo mais clareza ali desse universo de possibilidades que ele tem na mão, né? Você dá um depoimento aqui, André? Claro. A exemplo da Endeva, eu também trabalho sistema baseado na lista da vez. A gente faz aqui um trabalho bem interessante, tem uma gama de clientes e é um aprendizado assim, bem interessante como empresário para o meu varejo e como empresário de software, porque a gente tem que lançar a mão de muitas coisas que hoje estão talvez no limbo, né? Colaboração de fato, valores como honestidade, como ética, valores como compartilhamento vividos de fato, e principalmente o comportamento de que todas as mãos da empresa fazem tudo. A delegação, a descentralização, aquela história de que você treina alguém e fica acompanhando para ver se a pessoa faz direito, não pode mais existir, né? Você realmente entrega para as pessoas, vê o resultado, e em função do resultado você reindexa seu processo, né? Então, a gente faz além do controle assim, do atendimento, a gente integra com o CRM. Então, a gente propõe que o vendedor seja, de fato, o ator mais importante do negócio. O vendedor é a pessoa que contacta com o cliente, a interface da empresa com o cliente, e ele traz para dentro os dados do cliente e se comunica continuamente com o cliente. E esse é um desejo já muito antigo, né? Talvez o primeiro desejo de todas as pessoas é sempre estar falando com o seu cliente. Nunca se despedir dele da porta dizendo volte sempre, né? O cliente não volta. Então você tem que provocar, você tem que ir até ele e fazer uma comunicação constante, estabelecer um canal de comunicação de duas vias para que você consiga conversar com o cliente consiga conversar com você. Muito bacana, Lindomar. Acho que o Gilberto trouxe esse ponto, né, da evolução do produto. Agora o foco não é mais o produto, agora é o cliente, né? E a gente consegue olhar isso em todas as grandes empresas, franquias, até em pequenos empreendedores, empresários já entenderam que o poder está na mão do cliente, né? A gente empoderou o cliente, seja com a internet, seja com todas as informações possíveis e imaginárias. Então, muitas vezes ele vai na nossa loja, conhece mais o produto do que o próprio atendente, que está começando ali, de repente, um atendente inicial, né? Produto ou serviço. Então, acho que é a próxima onda, é a próxima década. Até olhando, né? A gente fala de sucesso do cliente. No final do dia, é uma pessoa que merece, acho que, todo esse zelo, todo esse carinho, por parte das empresas, por parte das franquias, também não seria diferente, não. Muito bacana. A gente já passou 10 minutinhos aqui do nosso talk, vamos caminhar agora para as palavras finais, mas fica a dica aqui já para seguir o Clube Agilidade Brasil. Tem uma casinha lá em cima no Clubhouse, é só clicar e seguir, fazer parte. Sigam a Rebeca Toyama, Gilberto Mendes e o Lidomar Bison, que está aí na We The People. Então, podem me seguir também, André Sanches. Todos aqui, os curadores, moderadores que estão no dia de hoje, estão também no Instagram, também no LinkedIn. Então, tem um enorme prazer aí de manter o contato com todos vocês, com toda a audiência. Está incrível aqui, sala cheia hoje, muito bacana. Uma honra. E quem chegou no finalzinho aí é só procurar
no seu player preferido, no seu podcast, Jornada Ágil 731, ou procurar Universo Ágil. A gente tem todos os episódios gravados lá. Lidomar, Gilberto, uma palavra final aí desse nosso encontro de hoje, uma palavra aí para nossa audiência. Opa, muito obrigado. Então, eu fico muito feliz em ter participado, em estar compartilhando um pouco da minha experiência, daquilo que eu testemunhei ao longo do tempo, né? E fico à disposição, de repente, para a gente avançar em outros tópicos. Acho que cada um dos assuntos que a gente tocou aqui superficialmente tem potencial de aprofundamento, né? Então, também fico à disposição para quem quiser esclarecer alguma questão em relação ao franchise ou a questões de software e RP. Eu fico realmente lisonjeado aí com a possibilidade de colaborar. Desejo uma boa semana a todas. André, obrigada pela oportunidade mais uma vez e trazer a palavra propósito. Acho que aqui de tudo que a gente falou, na escolha da franquia ou na escolha de franquear o meu negócio, a gente não pode desconectar isso da nossa caminhada, né? Então não é bom, é ruim, não é para todos, é para alguns, desde que isso esteja alinhado com o que a gente vem entregar no mundo. Muito bem, Rebeca, eu acho que eu vou nessa linha também. Na cultura oriental, um conhecimento chamado Ikigai é você ter alguma coisa que se conecte com você, né? Vai fazer aquilo que te faz bem, vai fazer aquilo com que você tem identidade, com que você tem ligação, e aí você estabelece um propósito muito forte. Uma boa semana a todos e um prazer falar com todos aí. Bom dia. Gratidão a todos, e construindo em cima aqui das palavras finais, que o propósito seja aí ter um bom negócio, que o propósito seja servir as pessoas no seu negócio, servir aos colaboradores, aos parceiros, aos fornecedores, servir aos clientes, principalmente, então que esse seja um grande propósito. Assim como a gente serve a todos aqui na audiência, essa grande troca, essa grande evolução com agilidade, que a gente debate todos os dias no Jornada Ágil 731, todos os dias, nesse horário, a gente se reúne aqui e, sob o prisma da agilidade, a gente aplica aos negócios, aos empreendimentos, e a gente estuda também as metodologias, a mentalidade, a cultura, os frameworks, os métodos. Então, adorei, Gilberto, a hora que você falou aí dos scrums, dos squads e por aí vai. Então, acho que é bacana quando a gente vê que a agilidade traz prosperidade. Uma honra servir com vocês no dia de hoje. E convido a todos a estarem amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Beijos e abraços. Valeu, Lidomar, Gilberto. Grande abraço, bom dia.